Passeio perigoso. Como seria se pudéssemos viajar no tempo? Poucos temas encantam tantas pessoas quanto a possibilidade de viajar no tempo. Imagine só poder ver como será seu futuro ou ainda voltar ao passado ter a possibilidade de compreender melhor situações e se desse para mudar algo que já aconteceu de maneira de evitar eventos futuros. É uma possibilidade que já foi abordada de diversas formas, especialmente em filmes. Quem aqui não viu os clássicos De Volta para o Futuro, não é mesmo? Mas será que no mundo real isso é possível? E como seria aí uma realidade onde essas viagens temporais pudessem ocorrer? A ciência explica tudo. Tem que acelerar muito. Viagem no tempo é assunto complexo. O conceito de tempo da nossa percepção é uma grandeza que se mexe em apenas uma direção, para a frente, ou seja, para o futuro e no ritmo constante. Não é possível avançar mais rápido e chegar antes do futuro. Nem fazer o tempo andar para trás e chegamos a algum lugar do passado. O mundo macroscópico em que vivemos no nosso dia a dia pode ser bem descrito pela lei de Newton. Podemos nos deslocar do espaço, mas não do tempo. Em 1905, o físico Albert Einstein publicou uma teoria revolucionária a partir da observação de que nada pode se mover mais rápido do que a luz, segundo a teoria da relatividade restrita, na medida em que nos aproximamos da velocidade da luz, ou seja, 299.792,458 km por segundo, ou pouco mais de 1 bilhão de quilômetros por hora, as coisas estranhas começam a acontecer. O tempo se dilata, a massa dos corpos aumenta, o espaço se contrai. Para colocarmos em perspectivas um objeto em altíssima velocidade como a Estação Espacial Internacional, viaja impressionantes 27.700 km por hora. Ainda assim, uma fração quase irrelevante da velocidade da luz. Quanto mais rápido se está, mais lentamente o tempo passa, já que, segundo essa teoria, não é possível desvincular espaço e tempo. Isso foi demonstrado comparando relógios ultra precisos que voando em um avião e outro deixado na Terra. Impossível na prática até o momento. Há dois motivos principais para que não seja possível que um ser humano experimente uma dilatação temporal em níveis mais extremos a ponto de caracterizar viagem no tempo. A primeira delas é que não há formas conhecidas tanto em termos de materiais e de fonte de energia capaz de acelerar um corpo como humano a velocidade próximas da luz. Outro problema é que os efeitos relativísticos não afetam apenas o tempo, mas também o espaço e a massa. Em velocidades próximas à da luz, a massa de um corpo aumenta e a energia necessária para potencializar um pouquinho essa velocidade fica muito grande. Quanto mais próximo do objetivo, mais energia necessária para acelerar, fazendo com que seja impossível alcançar a velocidade da luz. Sendo assim, a única forma de acelerar essa velocidade seria encontrar uma solução para esses dois problemas, nada simples. Fingindo que as limitações não existem. E se deixássemos de lado essas limitações e considerássemos para uma situação hipotética na qual seria possível alcançar a velocidade da luz, experimentar uma passagem de tempo mais lenta e nessa velocidade partíssimo de uma viagem de ida e volta ao centro da nossa galáxia. Bem, o que aconteceria é que o tempo passaria mais lentamente para nós, viajantes, do que para quem ficou aqui na Terra. Na prática, isso significa que, ao retornarmos, estaríamos em um momento futuro do planeta, já que nessa viagem durou muito menos tempo do que o passado por aqui. Isso seria uma espécie de viagem ao futuro. Contudo, por mais que
tenha uma fórmula para viajar ao futuro, como o tempo da Terra se move em apenas uma direção, não há qualquer argumento teórico para a viagem ao passado. Esqueça, portanto, aquele sonho antigo de visitar a Terra na época dos dinossauros, só para ver as coisas como eram por aqui, o que também explica o fato de não encontrarmos viajantes do futuro andando por aí. Viagem hipotética. Nada impede, porém, que façamos o exercício de imaginação. Se as viagens do tempo sem qualquer direção fosse possível, abriria-se espaço para algumas questões insolúveis. Imagine só que você se encaminhe para o passado e acabe causando um acidente com algum antepassado a ponto de inviabilizar sua existência. É o tal do paradoxo do avô, no qual uma pessoa acaba causando a morte do avô e assim inviabiliza o nascimento do seu pai ou da sua mãe, por tabela sua própria existência. Neste caso, se a pessoa em questão continuasse viva, teria-se criado uma linha do tempo alternativa? Parece improvável. Viagens do tempo também poderiam causar efeitos dos mais diversos, de negativos. Alguém, por exemplo, indo para o passado, fazendo uma aposta em loteria, já sabendo os números e colhendo posteriormente os frutos dessa trapaça temporal. De positivo, ter a possibilidade de evitar crimes e desastres antes que eles ocorram, ou viajando para o futuro e voltando com soluções ainda não desenvolvidas como a cura de determinadas doenças. De qualquer maneira, com o que sabemos e com o que temos à disposição do momento, viagem do tempo ainda deve continuar sendo um assunto exclusivo da simulação e possível apenas em obra de ficção científica. Fonte: Leandro Russowski Tesler, professor do Instituto de Física Gleb Watagen, da Universidade Estadual de Campinas, IFGW, Unicamp.